minhas irmãs, que Jesus nos permita falar tudo aquilo que nós também necessitamos ouvir. Teremos no dia de hoje e na manhã de amanhã, na manhã de hoje, na tarde de hoje e na manhã de amanhã, dias de muita reflexão em torno desse tema que é fundamentalmente importante para todos nós. Nós sentimos que estas horas serão como sendo assim um ambulatório, um hospital, porque certamente esse tema ele esclarece enquanto encarnados, mas ele também vem auxiliar uma reflexão aos desencarnados, porque se trata de reflexões em torno do espírito imortal. Quando nós olhamos a ótica das parafilias, que eram chamadas antes de perversões sexuais, e agora muda-se o termo para parafilias, nós compreendemos a extensão das visões em torno do que isso possa representar, enquanto movimento de rechaçar, movimento de condenar, movimento de assustar até, devido à gravidade desses tormentos da alma. Mas nos permita apresentar nestas horas uma visão em torno da misericórdia divina, uma visão em torno das leis divinas, que nos proporcionam entender a ótica sem qualquer cunho moralista, porém mantendo com certeza a moral do Cristo para nos basear nessas questões. Então, aos corações presentes, aos amigos da internet, estejamos nesse clima para que possamos verificar as revelações sobre esse tema, como se pudéssemos ver um plano muito bem delineado pela onipotência, pela onipresença e pela onisciência divina, que sabe nos colocar na situação mais adequada para o nosso crescimento e mais, nos proporciona o livre arbítrio para podermos mudar essas situações. Nos possibilita o atributo da vontade, do pensamento e do sentimento, para que nós possamos transformar essas situações. Isso nos ajuda a compreender que nós nunca estamos presos a qualquer situação que nós sintamos essa ou aquela dificuldade. Uma das belezas da visão espírita é que ela é uma visão completamente diferente da visão kármica que se deu até então pela filosofia hinduísta ou a filosofia oriental antiga, daquela questão irremediável, daquela questão fechada. Quando compreendemos dentro da lei de liberdade, o Espírito podendo utilizar da sua vontade, do seu pensamento, direcionando aquilo que acontece dentro dele, possibilita-nos entender que por mais que estejamos vinculados naquela ou naquela outra dificuldade dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, há dentro de nós um potencial essencial. E esse potencial essencial, ele possibilita ir no núcleo das nossas escolhas, ir ao centro do nosso livre-arbítrio e realizar uma decisão. Realizar uma decisão com base no reconhecimento das nossas mais profundas necessidades evolutivas. Então, essa é a perspectiva emocional, espiritual, que nós acreditamos que aprenderemos juntos nesse seminário. Falando sobre isso, então, damos sequência para compreender que as ciências atuais, elas não representam ainda
a extensão de uma visão espiritualista da vida. Algumas têm feito bons avanços nessa área, buscando compreender se o ser humano é algo além do seu corpo, além do seu sistema nervoso central e periférico, enfim, além da sua realidade celular. Porém, a maioria ainda se detém naquilo que o corpo se expressa, fazendo então com que as suas análises em torno da sexologia, da sexualidade e dos comportamentos humanos em geral, fiquem reduzidos aos seus conceitos voltados para a visão materialista. Por isso mesmo que nós estaremos abordando e refletindo junto, tem uma característica singular. Geralmente os seminários oferecidos, eles vêm de uma perspectiva para depois do seminário compor a obra fruto do seminário. Mas este seminário, que já estamos no 4º módulo dele, é diferente. Ele vem de uma obra que veio primeiro, e depois o seminário para compreender os conteúdos dessa obra. É que essa obra retrata uma visão dos espíritos superiores sobre as questões da sexualidade e deu o prisma fundamental ligado às leis divinas. Por isso, o mais interessante para compreendermos o conteúdo é estarmos cientes da 3ª parte do Livro dos Espíritos, das leis divinas. Compreendendo como essas leis divinas se procedem, se processam, nos auxilia muito a entender como que as respostas dadas pelos Espíritos, as reflexões oferecidas posteriormente, as mensagens que foram ofertadas e os depoimentos dos Espíritos que faliram na área da sexualidade, ou do sexo, melhor dizendo, faz todo um sentido para entendermos o contexto geral da obra. Então, nesse sentido, o objetivo e o parâmetro do nosso seminário. O objetivo: esclarecer aqueles que manifestam ou têm tendências às doenças psíquicas ligadas ao sexo, chamadas em psiquiatria de parafilias, a terem uma visão do tema com base na lei do amor, justiça e caridade, de modo que possam ressignificar posturas em um processo autotransformador, fundamental para a conquista da felicidade. Então, enquanto espíritos, todos nós trazemos algum tipo de comprometimento na área da sexualidade. Mas existem aqueles que ainda trazem esses comprometimentos numa área muito específica, que pode estar ligada à parafilia. Numa visão espírita, sabemos que temos condição de trabalhar dentro de nós todas as questões que deixamos para trás. Não é de uma hora para outra e jamais é num movimento de exigência, mas também não é num movimento de negligência. Por isso, a visão espírita ela é libertadora, porque ela permite que reconheçamos, cada um de nós, em seu nível, em sua dificuldade, o que podemos fazer por nós. E praticamos os exercícios, constantemente, pacientemente e perseverantemente. Então, com base na lei de justiça, amor e caridade, nós nos tornamos trabalhadores dos desígnios de Deus na terra. E é profundamente útil para nós, enquanto trabalhadores espíritas, porque pode servir de subsídios aos estudiosos da doutrina espírita, especialmente aqueles que trabalham com o atendimento fraterno pelo diálogo, a terem uma visão profunda das doenças psíquicas ligadas ao sexo, de modo que possam melhor atender as pessoas que possuam essas limitações.
Então, para nós, enquanto trabalhadores do Centro Espírita, da causa espírita, seja num diálogo pessoal ou fundamentalmente no trabalho do diálogo fraterno no Centro Espírita, é muito importante que possamos oferecer uma visão que seja condizente com a doutrina espírita em questões tão específicas. Essa é uma das nossas mais profundas tarefas, a de, enquanto espírita, oferecer àqueles que nos buscam e nos procuram a visão espírita da vida, e não a visão dada por determinada frente psicológica, frente psicanalítica, frente psiquiátrica, que respeitamos, e todas elas têm a sua contribuição real, e delas nós nos baseamos muitas vezes para entender. Porém, não nos limitando a essas visões, indo além, oferecendo àqueles que nos buscam as orientações em qualquer campo de suas necessidades, aquilo que seja fundamental para esclarecer o espírito que está ali à nossa frente, tanto quanto temos feito esforços para fazer isso conosco mesmo. E, diga-se de passagem, é desafiador. É desafiador nós estarmos fazendo exercícios para pensar e sentir como espírito imortal, num ambiente, num meio em que tudo está estimulando ao nosso sensório, tudo estimula para fora, tudo estimula para as questões do ego, para as questões exteriores. É desafiador, mas é exatamente o processo da libertação dos nossos entraves psíquicos, dos nossos entraves morais, porque pela abençoada lei do esquecimento a que nós todos estamos submetidos, nós não deixamos as nossas índoles esquecidas. O que ficou esquecido foi um processo cognitivo, das lembranças de episódios que vivemos anteriormente. Mas nós trouxemos as nossas índoles, nós trouxemos as nossas tendências. E porque nós sabemos disso enquanto espíritas, e podemos estudar isso, principalmente ligado ao processo do autoconhecimento, nós somos capazes de fazer com que, ao observar como essas índoles estão dentro de nós, ao perceber como esses movimentos se processam nos episódios do dia a dia, nós somos capazes de trabalhar dentro de nós a transformação que o Espírito veio para realizar na sua reencarnação, ou seja, o seu propósito existencial. Então, todas as vezes que estivermos num diálogo fraterno, diante do trabalho na palestra, ou no diálogo fraterno do dia a dia mesmo, nas nossas atividades cotidianas, sempre é útil pensarmos se o nosso falar, se o nosso orientar, no caso aqui da sexualidade, da parafilia em específico, está voltado para auxiliar aquele ser no seu propósito existencial, ou seja, a ele buscar-se na realidade espiritual que todos nós fazemos parte, antes de todas as outras questões da vida material. O nosso parâmetro que estaremos adotando adotamos neste seminário como parâmetros as leis divinas, com as quais o pensamento humano muitas vezes está distanciado. Refletiremos com base nas leis e não com base no pensamento materialista ainda vigente na nossa sociedade. Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Trecho de O Livro dos Espíritos, questão 1003. Então veja que reflexão é essa. E a de baixo, para que possamos concluir a reflexão. Não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. O Livro dos Espíritos, questão 205.
Então, quando nós analisamos as respostas oferecidas nessa obra, confessamos que tanto eu, quanto Alírio, quanto todos os nossos irmãos que fizemos parte dessa obra, os nossos outros irmãos médiuns, nosso Lacordaire, foram respostas que nos surpreenderam do ponto de vista daquilo que nós nem imaginávamos que tinha essa visão sob essa ótica das leis divinas. Então, isso foi nos dando noção de que a forma como somos convidados a entender qualquer processo ligado à sexualidade deve primeiramente nos auxiliar a dissolver qualquer visão moralista do processo. A visão moralista do processo não é a visão moral do processo. O moralismo faz com que nós achemos tudo feio, horrível, execrável. A visão moral faz com que nós compreendamos a causa e como é que isso gerou os efeitos. Como é que a criatura fez as escolhas que levou-a no campo do transtorno daquela questão. Então, primeiramente, esse é o ponto. E o segundo ponto, aplicar a nossa visão às leis divinas, pois não há regras específicas, receitas específicas oferecidas também na obra. Assim como o Livro dos Espíritos tem perspectivas de respostas que vai para uma visão geral do que Allan Kardec pergunta, e também quando vemos a obra O Consolador de Emmanuel, quando lhe foi direcionadas as perguntas, também o benfeitor responde numa perspectiva mais ou menos geral para aquela questão, percebendo que há nuances de especificidade de cada caso, nós também percebemos que nas respostas há o máximo possível de especificidade, porém, no âmbito geral daquela pergunta. Porque cada caso, a sua história de vida, o porquê que acontece aquilo com a pessoa, existe, obviamente, as suas conjecturas particulares. Mas isso já nos dá noção de como as leis divinas estão presentes. Ou seja, quando analisarmos as questões ligadas à sexualidade, trazendo as leis divinas como o maior de todos os parâmetros, nós não vamos ver de maneira caprichosa, nem vamos dar a nossa opinião pessoal sobre a questão, porque não foi consultando a nossa vaidade que Deus formulou as leis do universo. Há leis que regem tudo. Então, em determinado momento das perguntas e respostas do seminário, nós questionaremos, mas onde está a justiça de Deus? Onde está a bondade de Deus que permite isso? E isso e aquilo. Mas sempre recordemos, não foi consultando a nossa vaidade que Deus formulou as leis. Então, quando colocamos esse parâmetro como algo verdadeiro dentro de nós, nos auxilia muito. Porque aí nós é que começamos a questionar, bem, se a minha visão sobre isso está levando a um sentimento de preconceito, a um sentimento de comodismo, a um sentimento de permissividade, não foi consultando a vaidade humana que Deus formulou as suas leis. Então, onde está dentro de mim a minha vaidade? Onde está dentro de mim o meu orgulho? Onde está dentro de mim as minhas dificuldades que não estou conseguindo ver nas questões o que me traga mais paz, o que me asserene, o que me movimente para o bem. Que Jesus nos fortaleça. Prosseguindo com as nossas reflexões, nós vamos trabalhar agora em cima daquilo que o Afro acabou de refletir como parâmetros e objetivos do nosso seminário, é observar tudo o que nos acontece à luz das leis divinas. Então, desde o primeiro seminário que foi ministrado no ano ainda retrasado, nós temos trabalhado essa obra
com base nas leis divinas em nossas consciências, que nem sempre nós nos colocamos conectados. E aí, muitas vezes, nós rechaçamos as próprias reflexões que os espíritos superiores nos oferecem, porque nós queremos, muitas vezes, desejamos, melhor dizendo, viver conforme o nosso ego e não conforme as leis divinas. Mas para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, é muito significativo e importante que nós prestemos atenção nas leis divinas, porque nós podemos, sim, desrespeitá-las, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, mas esse desrespeito não será inócuo, será bastante doloroso para nós, gerador de um profundo sofrimento todas as vezes que nós nos colocamos contrário às leis divinas. E nessa área da sexualidade, os espíritos, como André Luiz, Filomeno de Miranda e outros, nas obras complementares idôneas, nos colocam que é na área da sexualidade que mais o espírito se compromete, gerando sofrimentos atrozes para o espírito. Nós estamos fazendo uma revisão das obras de André Luiz para um novo programa de estudos, e são várias as referências sobre os abusos na área da sexualidade como processos geradores de muito sofrimento para o espírito. Exatamente porque nós, muitas vezes, nos recusamos a cumprir as leis divinas que estão em nossas consciências. Então, com base nisso, nós vamos refletir, primeiramente, de um modo geral, não adentrando nas parafilias propriamente, mas nas próprias leis, para que nós possamos, ao refletir sobre as leis, levar essa reflexão para dentro das questões de ordem sexual, das chamadas parafilias, que são processos muito graves do espírito, que nós podemos falar assim, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu já não tenho mais essa dificuldade. Mas muitas vezes nós já tivemos no passado, e podemos trazer tendências, podemos trazer na conta da nossa vida processos ligados a isso, e que é muito importante que nós reflitamos. Quando nós falarmos sobre o estupro, por exemplo, nós temos no estupro o vitimizador e a vítima. A vítima não é vítima perante as leis. Entender todo esse processo é muito importante para qualquer pessoa, porque quem é que garante que não será vítima do estupro? Em sã consciência, nós podemos admitir algo assim? Ninguém pode admitir, porque depende de uma série de contextos que nós vamos estudar nesse seminário. Então, quando refletimos problemas como a pedofilia, o estupro, dentre outras parafilias, como conciliar esses crimes hediondos com as leis divinas e a onipotência, onisciência e a onipresença de Deus? Uma criança de meses, às vezes recém-nascida, que é estuprada até a morte, dilacerado os órgãos sexuais dessa criança, dilacerado, no caso dos meninos, dilacerado ânus, e a criança vai à morte por ter sido estuprada bebê. Como conciliar isso com as leis divinas? Conciliar com a onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Muitas vezes, mesmo nós espíritas, quando ouvimos falar de crimes desse tipo, muitos de nós entramos em revolta. Como que pode
né? Onde está Deus que permitiu isso? Falamos sem pensar, sem refletir. Para aqueles que não conhecem as leis divinas, até é justificável esse tipo de pensamento. Para nós espíritas, não. E vamos ver por quê. Neste seminário, refletiremos sobre essa questão, de modo que evitemos conclusões que deturpam o significado das leis divinas em nossas vidas, especialmente a lei de causa e efeito, que ainda é vista por muitos como uma lei punitiva e não educativa para todos, intimamente conectada com as leis de justiça, amor e caridade e de misericórdia. Os que são materialistas simplesmente execram o criminoso. Os que são espiritualistas não reencarnacionistas começam a perguntar: por que Deus permite isso? Onde estava Deus? E muitos de nós espíritas colocamos de uma forma muito dura que é porque a pessoa está sendo punida pelos erros do passado. Está sofrendo porque fez sofrer. Como se as coisas fossem duras, inflexíveis, e não houvesse uma lei de amor, justiça e caridade, uma lei de misericórdia. E a lei de causa e efeito fosse uma lei eminentemente punitiva. Não é. Ela é uma lei educativa, como nós veremos muito claramente, especialmente quando refletirmos sobre a pedofilia à luz das leis divinas e o estupro à luz das leis divinas nas perguntas que fizemos aos mentores. Iniciaremos pela análise da lei de causa e efeito e a sua relação com a lei de amor, justiça e caridade, lei de misericórdia e lei de atração. Para entender a justiça divina, conforme nós vemos lá na resposta do Livro dos Espíritos, que Deus não consulta os seres falíveis como nós para criar a sua lei, não consultou, porque as leis divinas são eternas como o próprio Criador e elas são sábias. É muito importante entender a lei de causa e efeito conectada com essas outras leis. Lei de amor, justiça e caridade, lei de misericórdia e lei de atração. Uma não existe sem a outra, porque as leis formam uma engrenagem. Quando nós analisamos a lei pura e simplesmente de uma forma sozinha, como se ela fosse única, dá margens a interpretações muito equivocadas. Começaremos as nossas reflexões com a questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então vejamos o alcance dessa pergunta de Allan Kardec, muito significativa. Quando nós estamos no mundo espiritual, chamado de erraticidade. Erraticidade é a dimensão espiritual dos espíritos errantes. Errantes não quer dizer que erram. Errantes são espíritos que ainda precisam encarnar. Os espíritos não errantes são espíritos puros, não precisam mais reencarnar. O espírito superior é errante também. Erra pouco, mas ainda é errante. Mas errante no outro sentido, não no sentido da palavra erro, porque às vezes a gente conecta errante. Errante é daquele que ainda transita entre dois planos, e não aquele que erra, porque às vezes a gente faz essas analogias que não são adequadas. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, antes de começar nova existência corporal, nós temos consciência e previsão do que acontecerá ao longo da nossa existência? A pergunta é muito clara.
nós temos fazemos uma previsão. Será que, por exemplo, dentro do tema que nós estamos falando, há uma previsão para um estupro, por exemplo? Para uma pessoa sofrer o estupro, não para estuprar, mas para sofrer um estupro? O que vocês acham? Haveria uma previsão, uma possibilidade com base nessa questão? Haveria possibilidade, por exemplo, de alguém ser vítima de uma pedofilia? Então, vejamos, nós estamos trabalhando em termos de possibilidades. Vamos ver na resposta que como possibilidade há sim, agora não como uma determinação divina. E nós vamos ver muito claro, inclusive num caso extraído do livro Nas Fronteiras da Loucura, que possibilidade há sim, há uma previsão de processos assim, mas que são probabilidades, possibilidades que o próprio espírito imortal pode transformar, dependendo do movimento que ele faz diante da vida. É isso que é importantíssimo entender. Não existe determinação para o mal. O que existe é uma determinação de Deus para o bem. O mal vai ser sempre resultado das nossas escolhas. Vamos ver a resposta, que ela mostra exatamente isso. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o que os benfeitores estão colocando aqui? O que é esse gênero de provas? O gênero de provas é o propósito que nós trazemos para a existência. Dentro do gênero de provas, do plano existencial, nós temos duas questões fundamentais: o propósito existencial e o programa existencial. O propósito existencial é a relação que nós temos, nossa, conosco. Então, nós temos um gênero de provas que é o desenvolvimento de virtudes cristãs em nós. Todos nós estamos aqui no corpo, não para passear, mas para desenvolver virtudes. Isso faz parte do nosso plano existencial. Ao mesmo tempo, nós temos um programa. O programa é a nossa relação com a comunidade onde nós vivemos. No programa, nós temos uma série de fatores ligados ao programa, que tem a ver também com o gênero de provas. Então, nós vamos ter relacionamentos numa sociedade ainda doente, ainda cheia de problemas, e esses problemas, claro, vão repercutir em nós, porque nós, como habitantes de um planeta de expiações e provas, a vida social se dá conforme os espíritos que habitam o planeta. Então, nosso planeta é habitado por espíritos ainda bastante voltados ao desrespeito às leis divinas. Isso, claro, vai repercutir em nós, no nosso gênero de provas. Vamos ver a questão A agora. Não é Deus, então, que lhes impõe as tribulações da vida como um castigo? Vejamos o alcance dessa pergunta, para entender a resposta e para entender os mecanismos da vida. Se existe um gênero de provas que tem a ver com o nosso plano existencial, propósito e programa existencial, tudo o que acontece na vida, em termos de tribulações, nós podemos chamar essas tribulações de experiências de desafio, experiências que são desagradáveis para o espírito, de passar por elas. Tudo isso é um castigo de Deus? E aí, o que vocês acham? Não,
não existe castigo de Deus. A resposta é muito clara nesse aspecto. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, por que decretou esta lei e não aquela? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então vejamos, as tribulações são castigo? Não são. São resultado, consequências dos nossos próprios atos. Mas acontecem fortuitamente? Não, nada acontece fortuitamente. Se acontece, porque houve uma permissão. De que lei os benfeitores estão falando aqui? Lei de permissão. Então acontece com a permissão divina. A permissão de Deus em relação àquilo que ocorre. Agora, Deus permite o quê? Pela resposta, nós estamos vendo que Deus permite tudo aquilo que está dentro de um parâmetro. Que parâmetro é esse? Das leis, das próprias leis que Ele criou. Porque qualquer coisa que vá contra a lei, vai haver permissão divina? Jamais. Então, com base nisso, existem vítimas do ponto de vista da lei? Não existem vítimas. Então, aquilo que nós pensamos que seja uma vítima, não é vítima perante a lei. Porque se não houvesse, dentro dos efeitos gerados pela própria causa que está na criatura, Deus não permitiria. Faz sentido isso? Deus jamais permitiria que alguém sofresse algo que não estivesse focado nas escolhas que essa pessoa fez, na responsabilidade que ela teve perante aquelas escolhas e nas consequências dessas escolhas. Isso deve ficar muito claro para nós, entendermos fenômenos muito graves, como o estupro de bebês. Então, o espírito imortal é livre para fazer escolhas, mas ele é responsável por todas as escolhas feitas. E todas as escolhas feitas geram consequências. E essa responsabilidade é da persona que o espírito ocupa momentaneamente, ou é dele, espírito imortal? É dele, espírito imortal, porque muita gente pode dizer assim, mas que mal fez um bebê? A persona bebê, sim, não fez mal para ninguém, mas o espírito imortal que está momentaneamente na condição de bebê, fez. Por isso, pela lei de causa e efeito, pelas escolhas que esse espírito fez, aquilo que acontece com ele enquanto bebê, é responsabilidade dele, espírito imortal. Ele está bebê, mas ele não é bebê. Dá para entender isso, gente? Vai ser fundamental para entender todo o seminário, esse entendimento dessa questão. Os benfeitores não estão falando aqui de personas, porque muitas vezes, nós espíritas mesmo, mas fulano é uma pessoa tão boa, graças a Deus ela é uma pessoa tão boa, porque senão poderia ser pior, poderiam ser piores as consequências dos atos dela. Mas mesmo assim aconteceu tudo isso para ela. Se ela não estivesse focada no bem, aconteceria algo muito pior, podemos ter certeza disso. Porque ela está hoje, nesta persona, aproveitando melhor a sua oportunidade evolutiva, cumprindo as leis divinas. Mas no passado, ela não fez isso. Então, ela é livre, ela foi livre para fazer as escolhas,
foi responsável pelas escolhas que fez e está passando nesta existência pelas consequências que ela fez numa outra persona. Mas o mesmo Espírito ocupa várias personas. Personas é aquilo que nós ocupamos, o momento que nós estamos vivendo em determinada existência. Nós ocupamos várias personas, como homens, como mulheres, nas várias existências corporais. Em cada existência, nós realizamos ações. Ações que vão a favor da lei de amor, justiça e caridade, que estão em sintonia com a lei, e ações que são contrárias à lei de amor, justiça e caridade. Todas as ações são do Espírito, não é da persona que ele está ocupando. É fundamental entender isso para entender a justiça divina. Porque, mesmo nós espíritas, momentaneamente, nós não raciocinamos assim, nós não refletimos assim. E aí a pessoa entra em rebeldia, em discordância da lei. Tem muita gente que diz assim: bom, eu entendo isso se for filho dos outros, mas se acontecer com o meu filho, eu viro um bicho. Espírita dizendo isso. São espíritas que ainda não refletiram profundamente que as leis divinas são para todos, e não apenas para o filho dos outros, para a situação dos outros. Eu aceito que uma mulher seja estuprada, conforme a lei divina, a lei da atração, mas se for minha filha, eu entro em desespero. Eu já vi espírita dizendo isso. E não é espírita qualquer, espírita que conhece a lei, mas conhece sem refletir profundamente o significado da lei. E a proposta nossa é que nós reflitamos o significado da lei, porque isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Quando nós falamos em parafilias, eu falo, não, isso está muito distante de nós. Será que estupro está distante de qualquer um de nós? Não. Ah, mas eu não sou bonitinha, não sou... Tem estupradores que estupram senhoras de 60, de 70 anos. Não é a idade, não é a beleza física que gera o estupro. Isso nós vamos ver em momento próprio, no próprio seminário. Nada lhe estorva o futuro, aberto se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de começar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Vamos refletir aqui, porque é importante que nós entendamos a letra com base no espírito da letra. Caso contrário, nós vamos interpretar equivocadamente o que está no texto. Então vejamos, nós estamos falando, vamos voltar aqui, na questão, liberdade, responsabilidade, consequência. Lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito. Essa tríade é inseparável. Vamos na continuidade da resposta para entender como funciona essa tríade. Ela está ligada não apenas a essas três leis. Essa tríade de leis está ligada à lei de amor, justiça e caridade, lei de atração. Então vejamos. Quando o espírito faz escolhas amorosas, justas e caridosas, que caminho ele está tomando? Do bem. Está aqui muito claro no texto. Quando o espírito faz escolhas desamorosas,
injustas e descaridosas consigo mesmo e com os outros, ele tomou o caminho do mal, né? Então, o que os benfeitores estão dizendo aqui? Quando nós tomamos o caminho do mal, que eles chamam aqui de sucumbir, o que acontece? A bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Que lei que os benfeitores estão falando aqui? Lei de misericórdia. Então, mais uma lei ligada à tríade: liberdade, responsabilidade, causa e efeito. Nós temos a lei de amor, justiça e caridade como parâmetro maior. A lei de misericórdia oportunizando o quê? Oportunizando o espírito que procedeu mal de refazer o caminho. Aí os benfeitores vêm e refletem uma distinção muito significativa para nós entendermos os processos todos com base na lei. Cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é do homem. O que significa isso? Veja, nós vimos agora há pouco que não existe nada que aconteça sem a permissão de Deus. Agora, tudo o que acontece, acontece de acordo com a vontade de Deus? Por que não? Porque existe o livre-arbítrio do homem e o que é da vontade de Deus? Sempre o bem. Da vontade divina, sempre vai partir, a energia divina convida todos nós a cumprirmos a lei maior, de amor, justiça e caridade. Produzamos o bem. Mas nós podemos utilizar da lei de liberdade e descumprir essa vontade divina. E aí o que acontece? Deus permite. Há uma lei que Deus permite que o ser humano descumpra a lei maior. É simples assim. Vejamos, aquilo que é da vontade divina é sempre o bem. Porque quando o homem procede mal, é da vontade dele. Mas por que Deus permite? Por quê? Que Deus permite que o homem utilize da sua inteligência, da sua capacidade para produzir o mal. Sim, é por causa do livre-arbítrio, essa da lei. Mas por que Ele permite? Deus permite porque Ele quer que o ser humano passe pelas experiências e evolua por ele mesmo, pelo uso adequado do seu livre-arbítrio, e não por uma imposição divina. Deus não impõe a evolução, Ele determinou a evolução. Determinou em sentido de que nós vamos evoluir sempre, mas a imposição, se houvesse imposição divina da evolução, Ele anularia o nosso livre-arbítrio, porque Deus é onipotente, e por ser onipotente, qualquer imposição da parte dEle impediria o nosso livre-arbítrio. Então, por isso, a evolução, a marcha, o tempo evolutivo vai variar conforme cada espírito, cada escolha que nós fazemos. Uns evoluem mais rápido, conforme questão 115, aceitam submissos o convite divino, e outros murmuram, se insurgem, se rebelam contra o convite divino. Refletido isso, aquilo que é vontade divina, daquilo que é permissão divina, vejamos, qualquer parafilia é permissão divina? É da vontade divina? Não. Muito claro a diferença. Há uma permissão, sim, mas nunca vai ser da vontade divina, porque muitos de nós, equivocadamente, dizemos, até em casos graves como esse, é a vontade de Deus. Jamais vai ser a vontade de Deus
uma criança de ser estuprada, qualquer que seja a idade. Um adulto ser estuprado é um absurdo, não é da vontade de Deus. Né? Mas é da permissão de Deus? É. Por quê? Agora vem a segunda parte aqui da resposta. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Será que Deus intervém nas minúcias da nossa vida, criando perigo? Vou criar um perigo para essa pessoa aqui, porque ela precisa dele. É assim? De que os benfeitores estão falando aqui? Das leis, mas que lei especificamente? Causa e efeito está ligada. A lei da atração. Eles estão falando da lei da atração. Olha aqui, ó. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. A lei da atração faz com que o Espírito, vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, atrai o problema, por haver de visto nisso um meio de progredirdes. E aí vem a lei, e Deus o permitiu. Então, Deus permite que o Espírito atraia o mal, que Ele mesmo produziu, para que ele aprenda com o mal, que ele deve se movimentar na direção do bem. É assim que funciona a lei da atração. Deus permite que nós atraiamos com o mal que nós praticamos, o próprio mal, para que nós produzamos um bem. Mas o primeiro ponto sempre vai ser o quê? O mal ou o bem? O bem. Só que há um tempo para o Espírito produzir esse bem, porque a lei de progresso, cada Espírito vai fazer escolhas de acordo com a lei do progresso, a lei de liberdade em sintonia com a lei do progresso. Mas se Deus deixar totalmente tudo por conta do ser humano, o que pode acontecer? Nós retardarmos muito. Por isso que a lei de causa e efeito é uma lei reeducativa. Quando nós não nos educamos pelo amor, a lei de causa e efeito, em conexão com a lei de atração, atrai o mal para que nós possamos não ficar voltados para o mal durante muito tempo. Porque quando o mal que nós produzimos volta para nós e dói em nós, nós aprendemos que não dói apenas em nós, dói nos outros também. E aí a lei permite que nós passemos por circunstâncias perigosas, desafiadoras, para aprendermos a valorizar o bem. Ressignificando, a observação do AF faz sentido. Quando nós falamos, nós atraímos o mal, nós atraímos um perigo, um risco, que pode resultar no mal. Agora, essa não é a primeira opção. A primeira opção do Espírito, nós vamos ver muito claramente, é sempre atrair o bem e atrair todos os recursos que a providência divina gera para que ele produza o bem. Mas para isso é necessário que ele se conecte com a lei do progresso, com a força endoevolutiva, por meio da força autoevolutiva. Qual é a virtude que o Espírito vai ser convidado a desenvolver para que ele não atraia perigos, mas atraia sempre os recursos de melhorar e ser feliz? Tem uma virtude muito importante ligada à lei do progresso. Que virtude é essa? A decisão de ser bom, de escolher o bem. Aqui, ó. Aberto se lhe acha assim o caminho do bem ou como o do mal. Discernimento está ligado à lei de liberdade. A decisão ou resolução, que é a mesma coisa, está ligada à lei do progresso. Eu quero fazer o bem, eu quero me voltar ao bem, quero. Se eu quero, eu posso. Eu entro na conexão com a lei de permissão. Quando eu entro em contato com a lei de permissão, eu decido para agir
lei do progresso e lei do trabalho. O entendimento dessa questão e de tudo mais vai ser fundamental para entender as parafilias na perspectiva das leis divinas, para que nós não saiamos daqui ainda achando que uma situação grave é injusto de alguma maneira. Então vejamos aqui num esquema para entender melhor. Nós temos a lei de liberdade. Lei de liberdade é a liberdade de escolha. Eu posso escolher qualquer coisa na minha vida. Escolher ser amoroso, justo e caridoso, ou escolher o contrário, caminho do bem ou caminho do mal. Da mesma forma que eu sou livre para fazer escolhas, eu sou responsável por todas as escolhas feitas. Então, lei de responsabilidade, a responsabilidade dos meus atos. Livre e responsável. Da mesma forma, tudo que eu escolho e sou responsável vai ter consequências. Lei de causa e efeito. Então, essa tríade é inseparável. Nós tiramos essa tríade da questão que acabamos de refletir. Quando nós seguimos o caminho do bem, que os benfeitores falam, é a escolha com base na lei de amor, justiça e caridade. Como que nós vamos agir? Sempre fazer escolhas em sintonia com a lei de justiça, amor e caridade. Podemos fazer isso, gente? Sempre escolhas amorosas, justas e caridosas? Podemos. Basta decidirmos e agirmos. Nós podemos fazer isso. Isso significa que nós nunca mais vamos errar? Não. Por quê? Porque as escolhas amorosas, justas e caridosas não significa escolhas perfeitas. Quando nós errarmos, como que é uma escolha em sintonia com a lei de justiça, amor e caridade? Estamos sujeitos ao erro, mesmo escolhendo sermos amorosos, justos e caridosos? Como que será uma escolha diante de um erro? Uma escolha que nós continuamos em sintonia com a lei de justiça, amor e caridade. Eu sou amoroso, então é assim mesmo. A gente erra, nós somos espíritos ainda errantes. É esse o conceito de errante? Nós somos espíritos que ainda erramos. Mas nessa perspectiva de negligência, que é amoroso, justo e caridoso, é outra perspectiva. Eu errei, depois de toda a decisão que eu tomei de ser mais amoroso, justo e caridoso, onde eu falhei, não podia ter falhado. Que perspectiva é essa? É amorosa, justa e caridosa? Não, essa perspectiva da exigência de perfeição. A pessoa continua agindo com mal, só que com mal para si mesma. Nem mal aos outros, negligência, nem mal a si mesmo, exigência. E alternado entre um e o outro, negligência consigo mesmo, negligência com os outros, exigência consigo, exigência com os outros. O caminho do bem é você, diante de um erro, você ser justo, amoroso e caridoso. Como que é ser justo, amoroso e caridoso diante de um erro? Qual a escolha que você vai ser convidado a fazer? Acabamos de ver. Aprender com aquilo. Então, responsabilizar-se pelo seu ato, aprender com ele e buscar repará-lo, quantas vezes forem necessárias. É esse o caminho do bem, amoroso conosco, que somos espíritos ainda que erramos muito e que vamos continuar errando ainda muito, porque estamos muito distante da perfeição. Mas você pode estar sempre no caminho do bem, porque muitas vezes nós pensamos que estar no caminho do bem, conforme a lei de amor, justiça e caridade, é não errar mais. Não é possível no nosso nível evolutivo. E aí o que acontece nessa situação?
A lei de causa e efeito vai trazer para nós sempre que tipo de consequências? Amorosas. Então a lei de causa e efeito é uma lei punitiva? Não. Vejamos, se ela está trazendo como consequências as causas amorosas que você produziu, a lei de causa e efeito é uma lei neutra. Ela não é nem para trazer coisas desagradáveis para você, nem coisas agradáveis. É o que você produz antes que vai gerar aquilo que é agradável, consequências amorosas, daquilo que é desagradável, que são as consequências dolorosas que você mesmo produziu. Vamos ver outro caminho aqui, ó. E aí lembrando de uma fala de Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus, capítulo 18, versículo 7. Então, todas as vezes que surge um escândalo aqui, que símbolo nós temos dessa fala de Jesus? É um símbolo significativo. O que são os escândalos? Todo ato malévolo que provém do ser humano, da vontade do homem na questão que nós acabamos de ver. Não é vontade de Deus os escândalos. Agora, Deus permite que os escândalos aconteçam, que o mal seja produzido? Sim, Ele permite, por quê? É o que Jesus diz aqui: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Quando um escândalo acontece, quando algo de mal acontece conosco, é porque, como diz Jesus, mister que vem. Por quê? Nós atraímos, como resultado do nossa escolha no mal, que vai acontecer? Escolhas injustas, desamorosas, descaridosas. O que nós vamos atrair? Consequência de que tipo? Dolorosas. Lei de causa e efeito. Então, a lei da atração é atrair o quê? Seja pela lei de causa e efeito, nós atraímos o bem que nós produzimos, retorna para nós. O mal que nós produzimos, quando nós falamos do mal, nós estamos falando nesse sentido. O mal que nós produzimos, nós atraímos para nós também. E vão acontecer situações dolorosas na nossa vida para que nós aprendamos o bem. É assim que funciona a lei sempre. Sempre com base nas escolhas que nós fazemos. Escolhas que são amorosas, justas e caridosas ou não. Nós temos a lei de causa e efeito, consequências dolorosas. Essas consequências dolorosas estão em sintonia com a lei de justiça, amor e caridade e lei de misericórdia. Por quê? Vejamos que a justiça e misericórdia divina, conforme a onipotência, onipresença e onisciência divina, elas permitem tudo isso. Por quê? Mas por que é justo, amoroso e caridoso as consequências dolorosas que nós atraímos com base no mal que nós praticamos? Por quê? Parâmetros para voltar para o bem. E gera o quê para o espírito? É isso que vai impulsionar o espírito ao aprendizado. Então podemos dizer que é para proteger o espírito dele mesmo? Quando as consequências dolorosas surgem na nossa vida e nós sofremos as consequências disso, que é muito desagradável, o que nós estamos aprendendo? A entender que não dói apenas em nós, dói nos outros. E se nós fizermos aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós, nós vamos passar pela mesma dor que nós fizemos ao outro. Isso é básico para entender tudo que nós vamos trabalhar a partir de agora, né? Todas as vezes que eu produzo a dor no outro, na verdade eu estou produzindo pela lei de causa e efeito para mim mesmo, porque é uma lei que vai me proteger de mim mesmo, por isso ela é justa,
amorosa e caridosa, e é, sobretudo, profundamente misericordiosa, porque vai me impedir de permanecer sofrendo eternamente. Cedo ou tarde, o espírito mais empedernido no mal vai entender esse processo e vai almejar intensamente seguir o caminho do bem. Que é dessa forma que nós devemos agir com os nossos filhos. Aprendizagem das consequências. E muitos pais usam a palavra castigo. Você vai ficar de castigo lá na... Você vai aprender as consequências do seu ato pensando sobre isso ali naquele cantinho. Tem diferença de você falar, você vai ficar de castigo ali no cantinho? Aprender as consequências, porque é para a criança aprender que tudo que nós fazemos tem consequências. É assim que age as leis divinas. Nos nossos livros da área de família, nós abordamos exatamente isso. Continuando aqui. Então, quando o espírito passa pelas consequências dolorosas, com base na lei de justiça, amor e caridade e de misericórdia, é um convite ao espírito reconhecer o mal que fez a si mesmo e aos outros e a repará-lo. Então, toda dor que nós sentirmos é um convite a reconhecimento que essa dor não é fortuita. Ela acontece porque nós produzimos o mal a nós mesmos ou ao nosso próximo. Estamos sendo convidados pela dor a reparar os nossos atos. Uma coisa muito importante nessa questão: esse convite é eterno. Vejamos a pergunta: esse convite é eterno? Somos espíritos imortais, nós não temos a eternidade para evoluir? Há um tempo delimitado para reconhecer, preparar-se e reparar pelo amor durante a reencarnação. O tempo do espírito imortal é o mesmo tempo do espírito encarnado? Não. O espírito imortal tem eternidade, sim. Mas a cada existência, o que nós temos? Nós vimos agora há pouco o gênero de provas. O gênero de provas é um plano para esta existência. E para esta existência, esse plano é ilimitado ou ele tem um limite? Tem um limite. Se nós recusamos a nos portar bem com esse limite, porque, vejamos, qualquer consequência dolorosa que a lei de causa e efeito nos traga, é para que o espírito possa reparar o mal praticado. E aí o que acontece? Caso o espírito opte pela preguiça moral, recusando-se a realizar o bem no limite das suas forças, o que pode acontecer com esse espírito? Ele tem um convite de reparação. É aquilo que nós estamos vendo. Deus permite o mal, mas Deus não quer o mal. A vontade divina é que nós nos encaminhemos na direção do bem, nunca do mal. Mas e se o espírito recusa? Não, eu estou aqui a passeio. A gente está aqui para se divertir, para curtir a vida, para viver um dia de cada vez, curtindo tudo que pode. Podemos pensar assim? Podemos. E quando nós pensamos assim, que tipo de movimento é esse do espírito? Preguiça moral. Podemos fazer escolhas preguiçosas? Podemos. Podemos fazer escolhas preguiçosas e ficar cultuando a preguiça moral. Não. Eu sou o espírito imortal mesmo, aquilo que não faço agora, eu faço depois. Não é assim? É? Nós estamos sofismando com as próprias leis. Sim, somos espíritos imortais, mas somos espíritos imortais que temos um programa a ser cumprido. Temos
um propósito a ser cumprido, um plano existencial a ser cumprido, que é o nosso gênero de provas. Há um tempo para o Espírito produzir o bem. Isso nós vamos ter uma questão do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, que explica isso, que serve para qualquer problema do ser humano, não apenas para o estupro, que é a questão que foi abordada esse assunto. Qualquer situação nossa, independente, por exemplo, uma doença que nós tragamos como uma possibilidade de vir a ter maior ou menor gravidade, vai sempre depender das nossas escolhas, de ser muito grave, de ser mais ou menos grave, conforme a programação, ou podemos até minimizar e, em alguns casos, até fazer com que desapareça aquela possibilidade. Por quê? Porque nós temos um tempo de produzir o bem, e se nós produzirmos o bem, no limite das nossas forças, a própria lei de misericórdia faz o que conosco? Ela suspende a execução da pena, usando o termo jurídico. Suspende a execução. Se isso acontece com um preso com bom comportamento, o que a justiça humana faz? Não abrevia a pena do preso com bom comportamento? Será que a justiça divina é menor, é mais tacanha que a justiça humana? Não. Então, se nós optarmos sempre para o bem, mesmo já ter produzido muito mal no passado, nós vamos receber sempre o auxílio da lei de misericórdia para gerar o bem. Mas se nós recusarmos, vai acontecer isso aqui, ó. Experiências dolorosas e sofridas vão se ampliar cada vez mais, até que aconteça o quê para o espírito? Ele canse do quê? Do câncer do sofrimento, e a sua rebeldia seja amansada e o seu orgulho seja humildade. Então, podemos fazer escolhas com base no orgulho e na rebeldia, produzindo, só que nós vamos produzir tanto mal, sob a forma de experiências dolorosas que nós geramos para nós mesmos, que chega um momento que não há espírito, por mais endurecido que ele seja, que ele não dobre a serviço, como dizem os benfeitores, que ele não reconheça isso e caminhe em direção ao amor, à justiça e à caridade. Pergunta-se, uma criança que foi estuprada em tenridade, se ele entra na encarnação com isso, porque no passado ele produziu o mal. Sim. Agora, como a justiça divina ela é profundamente misericórdia, Emmanuel, né? É uma vez só, basta para isso acontecer? Ou é o Espírito reiteradamente, encarnação após encarnação, vai fazendo isso? É isso que acontece. Nós vamos ver um caso que está no livro Sexualidade e Saúde Espiritual, que durante várias existências o Espírito produziu isso. E aí chega um momento que a própria misericórdia divina, em sintonia com a lei de justiça, coloca um basta para aquele Espírito, para que ele possa, passando pela experiência que ele gerou aos outros, aprender para proteger dele mesmo. Então não é um processo como lei de talião, tá? A lei divina não funciona como a lei de talião, como a lei humana, olho por olho, dente por dente, fez aqui, tem ali. Não é assim. Ela é profundamente misericordiosa, e ela está sempre, é aquilo que Jesus ensinou, querendo que haja a morte do pecado, nunca a morte do pecador. Mas quando o Espírito é contumaz na rebeldia, ele atrai para si mesmos os drásticos, como esses casos. Esses casos sempre são drásticos, são situações extremas que o próprio Espírito criou para si mesmo.
As leis divinas apenas se encarregam de trazer de volta aquilo que ele está cultuando. Para exemplificar como acontece o funcionamento das leis divinas em nossas vidas, estudaremos a seguir o caso de Adelino Correia, que é muito significativo, pois depois de se arrepender de crimes clamorosos, inclusive de um relacionamento adúltero com a própria madrasta, fato este que o leva a cometer um parricídio, assassina o próprio pai, ele reconhece o mal que havia praticado e decide-se por praticar o bem no limite de suas forças. Então, vamos passar esse caso rapidamente, só porque para ilustrar tudo isso que nós acabamos de ver de uma forma teórica em O Livro dos Espíritos. Apesar do caso não ter a ver com parafilias, ele tem a ver para nós entendermos como funcionam as leis. As leis divinas, repetindo mais uma vez, elas são amorosas, justas e caridosas e profundamente misericordiosas. Elas foram criadas para a educação do espírito ou a reeducação do espírito, nunca para que o espírito sofra. Isso vai ficar muito claro na vida do Adelino Correia, que pode ser a vida de todos nós. Nós todos podemos fazer escolhas como Adelino Correia está fazendo, todos nós sem exceção. Por isso nós colocamos o caso dele aqui. Se nós fizermos escolhas nesse sentido, ótimo para nós. Se fizermos escolhas com base na preguiça moral, nós vamos continuar nos mecanismos dolorosos da vida. Veremos nesse seminário que este é o único caminho para nos libertarmos de problemas graves como as parafilias. O caminho, as tendências que nós trazemos de cultuarmos as parafilias no passado, às vezes são tendências muito fortes que ainda existem em nós. Eu me lembro que certa vez o Alberto Almeida, lá do Pará, ele contou numa palestra de um pai que sentia atração sexual pela própria filha recém-nascida. Ele sentia, e ele, com conhecimento espírita, entrou num drama por isso. A vontade dele era fazer sexo com a filha recém-nascida. Não era a filha dos outros, era a própria filha. E se ele, por algum motivo, fizesse, claro, seria uma coisa absurda, não do ponto de vista apenas do incesto, mas ele mataria a filha dele fazendo sexo com ela. Como que se explica isso? São processos que qualquer um de nós podemos passar. A pessoa espírita, convicta, com conhecimento, e chegou para o nosso Alberto com um drama de consciência muito grande, apesar de todo o conhecimento. Isso tudo faz parte dos dramas humanos. Nós, enquanto trabalhadores, somos convidados a entender como funcionam as leis, como funciona tudo isso, quer nós tenhamos pessoalmente algo assim, quer nós sejamos buscados por alguém, nós saibamos o que falar, não com base no que eu acho, mas com base no que a doutrina espírita, que traz o ensinamento dos espíritos superiores, conforme as leis divinas, nos convida. O convite é sempre nos ater às leis, nunca a achismos nossos, porque caso contrário nós vamos passar orientações descaridosas e vamos nos comprometer com os resultados disso tudo. Por isso que nós colocamos que um dos objetivos desse seminário são os trabalhadores do atendimento fraterno. Não só atendimento fraterno, por exemplo, na área de família, todos na área de família devem saber muito sobre as parafilias, porque esses casos vão acabar acontecendo de virem para os centros espíritas na área de família, como foi esse caso do pai sentir desejos de estuprar a própria filha, de fazer sexo. Não era estuprar, era de fazer sexo, mas fazer sexo com uma criança de meses é estupro, independente da questão legal, biológica a questão.
Isso vai desaguar, por exemplo, no estudo reflexivo, no estudo sistematizado, né? Nós estamos vendo poucos facilitadores de estudos aqui na nossa federação. Todas essas áreas lidam com isso, são convidadas a lidar com isso, para que nós entendamos como funcionam as leis divinas e o que nós podemos fazer para auxiliar, se não nós mesmos, os outros. Adelino Correia é um abnegado espírita cristão que reencarnou como tutelado da Mansão Paz, instituição que existe em plena região umbralina, sob a jurisdição da colônia Nosso Lar, para resgatar crimes cometidos no passado recente. A sua história está narrada no capítulo 16, Débito Aliviado, no livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vejamos o passado de Adelino. O que ele faz no passado, gerando o presente doloroso. Para exaltar o santificante esforço de um amigo, a fim de estudarmos juntos um processo de dívida aliviada, permitimos-nos algo dizer em torno do passado recente do companheiro que visitamos, agora empenhado ao labor do seu resgate. Quem nunca leu o livro, André Luiz está fazendo um estágio nessa chamada Mansão Paz, e ele está em companhia de Silas, um dos instrutores dessa mansão, num centro espírita onde Adelino participa de atividades como dirigente dessa casa espírita, e aí eles vão analisar toda a história do Adelino e o passado, as consequências presentes, as ações que ele resolveu por realizar para diminuir as suas dores. Por isso ele fala do débito aliviado. Aquilo que nós estamos vendo, a lei, a vontade divina é que nós sejamos todos felizes. Agora, Deus permite que nós hajamos produzindo a nossa infelicidade. Ele não quer que nós sejamos infelizes, mas Ele permite. Se nós buscarmos, como nós vamos ver o caso do Adelino, o bem no limite das nossas forças, nós vamos aliviar em muito as nossas dores. Da mesma forma que nós, permanecendo num estado de rebeldia, nós podemos ampliar muito as nossas dores e criar um sofrimento desnecessário para nós. Em meados do século precedente, Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico que o recebeu das mãos da genitora escrava, que desencarnou ao trazê-lo à luz. Martins Gaspar, o moço afazendado que lhe foi o pai solteiro, era homem de coração enrijecido, muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante, em face da incúria do lar em que nascera. Abusava das donzelas cativas e a seu talante. Em muitas ocasiões, vendeu-as com os próprios filhos recém-natos, para lhes não ouvir os choros e petitórios. Temido na casa grande, da qual se fizera absoluto senhor, por morte do velho pai, que em vão buscara tardiamente controlar-lhe os instintos, sabia usar o tronco e o chicote, sem qualquer compaixão. Era execrado pela maioria dos servos e bajulado de quantos lhe obtinham os favores, a troco de lisonja serviu. Entretanto, para o filho Martim, o mesmo Adelino de agora, a sua ternura e dedicação não mostravam limites. Inexplicavelmente para ele mesmo, amava-o com desvelado enternecimento, a ponto de providenciar-lhe educação esmerada na própria fazenda. Entre pai e filho, estabeleceram-se dessa forma os mais santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis nos jogos e nos estudos, no serviço e na caça. Foi assim que Gaspar, não obstante cruel para com os outros rebentos da própria carne,
nas senzalas sofredoras, não hesitou em legitimá-lo como filho, perante as autoridades do tempo, tornando-o partícipe de seu nome e de sua herança. Pai e filho contavam, respectivamente, 43 e 21 anos de idade, quando Gaspar, embora solteirão amadurecido, resolveu casar-se em grande metrópole, desposando Maria Emília, leviana jovem de 20 primaveras, que, trazida da grande casa rural, desenvolveu sobre o enteado estranha fascinação. Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído agora para os encantos femininos da madrasta, passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele, que se julgava o melhor amigo de Gaspar, entrou a detestá-lo. Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido, porquanto Maria Emília, pretextando essa ou aquela necessidade, sabia isolá-lo em viagens diversas, nas quais lhe exacerbava a afeição juvenil. Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança e, totalmente entregue à paixão que o requestava, o jovem Martim, desprevenido, planejou o medonho parricídio em que se iniciou desventurado. Sabendo o genitor acamado em tratamento do fígado enfermo, tomou a cooperação de 2 capatazes da sua inteira confiança, Antônio e Lucídio, igualmente verdugos de meninas cativas, e certa noite administrou-lhe uma poção entorpecente com a aprovação da madrasta. Tão logo se pôs o doente a dormir, coadjuvado pelos 2 cúmplices que odiavam o patrão, espalhou substâncias resinosas no leito paterno, simulando logo após o incêndio no qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo. Conduzido o pai ao sepulcro e apoderando-se-lhe dos haveres, tentou a felicidade ao pé de Maria Emília. Todavia, o genitor desencarnado, a inflamar-se em cólera, envolveu em nuvens de fluidos inflamados, contra os quais o infeliz não possuía defesa. Apegando-se ao afeto da companheira, Martim procurou anestesiar a consciência e esquecer. Confiou a fazenda aos cuidados de ambos os cúmplices do tenebroso delito e, arrimando-se à companhia da mulher, demandou a Europa em busca de repouso e distração, tudo, porém, debalde. Ao fim de 5 anos de resistência, tombou integralmente vencido sob o jugo do espírito paternal que o cercava incessantemente, apesar de invisível. Abriu-se-lhe a pele em chaga, como se chamas ocultas o requeimassem. Circunscrito ao leito de dor e constantemente empolgado pelo remorso, recapitulava mentalmente a morte do genitor em urros de martírio selvagem. Não sabia desse modo senão chorar, gritando a esmo o arrependimento de que se via possuído, no que foi interpretado a conta de louco pela própria companheira, que se dava pressa em reconhecer-lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se perante os amigos e servidores. Foi algemado a semelhante suplício que Martim recebeu escárnio e abandono, dentro do próprio círculo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. Martim Gaspar, o genitor assassinado, aguardou-o no túmulo, arrastando-o para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança. O desditoso filho desencarnado sofreu terríveis humilhações e indescritíveis tormentos durante 11 anos sucessivos em cárceres de treva, até que, amparado por mensageiros de Jesus, que lhe promoveram resgate, ingressou
em nosso instituto, Mansão Paz, ao que fui informado em lamentável situação. Tendo entrado em sintonia com o genitor, sequioso de vindita, através das brechas mentais do remorso e do arrependimento tardio, foi hipnotizado por gênios perversos que o fizeram sentir-se dominado de chamas torturantes. Fixada a imaginação dele em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim nutria com o pensamento culposo as labaredas em que se torturava sem consumir-se, até que foi convenientemente aliviado e socorrido por nossos instrutores através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. Então aqui nós estamos vendo, num resumo, exatamente na prática, o que acontece quando nós defraudamos a lei de amor, justiça e caridade. Martim defrauda a lei de amor, justiça e caridade num processo sensualista de adultério, cobiçando a esposa do pai, mata o próprio pai incendiado no leito. Tomado de remorso contumaz, passa por um processo obsessivo, morre após esse processo e que continua na dimensão espiritual, como consequências bastante dolorosas das causas que ele havia praticado. Tudo isso aconteceu com a permissão divina, como nós vimos, mas não conforme a vontade divina. Porque o próprio pai, nós vimos que era um espírito extremamente cruel, que tinha vendido, ele seduzia, não, ele usava as escravas, ainda meninas, quando elas concebiam, ele vendia a mãe juntamente com os filhos. O único que ele amou foi o Martim Gaspar. Martim Gaspar é o pai. E, com base nesse movimento, que provavelmente também vinha do passado espiritual, porque ele tinha uma ligação muito profunda com o filho espiritual, mas o Martim não resiste às tentações e fez a escolha que fez, gerando toda uma carga energética de débito perante a lei divina. Então, o que acontece? Quando o espírito produz o mal, descumprindo a lei de amor, justiça e caridade, ele vai ter, naturalmente, pela lei, as consequências dolorosas. Para que vêm as consequências dolorosas? Nós vimos que é para que o espírito se eduque ou se reeduque. No caso, uma reeducação muito dolorosa. Com base nisso, ele faz o programa. Ele, juntamente com os benfeitores da Mansão Paz, realiza um plano para o Martim reencarnar e reparar os débitos. Para reparar os débitos, haveria uma série de questões. Uma delas é a própria condição psíquica dele, que iria ser somatizada. O corpo iria passar por situações como um verdadeiro mata-borrão daquilo que acontecia no psiquismo. Isso foi um dos planejamentos. Além desse planejamento, o plano para que ele pudesse, se quisesse, fazendo escolhas no limite das forças, vir a reparar no bem o mal produzido. O mal que Adelino produziu veio de um sentimento egóico muito profundo. Que sentimento é esse? Egoísmo. Um profundo egoísmo. Então, ele não pensou minimamente no pai, que era amigo dele, que ele amava.
para ficar com a esposa do pai, para satisfazer os seus desejos, ele não pensou em nada das consequências. Simplesmente, num movimento profundamente egoísta, o pai estava servindo de estorvo, ele vai lá e mata o pai. É aquilo que nós podemos fazer, usando a lei de liberdade. Mas todo ato temos responsabilidade e vão ter as consequências dos nossos atos.